Boa noite, queridos internautas, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar em cada coração nesta noite. Estou imensamente agradecido a Deus por essa oportunidade, agradeço também ao meu amigo, irmão, pastor Osiel Fernandes, também pelo convite, pela oportunidade a esta casa que tive o privilégio aqui de poder contribuir de forma voluntária durante 3 anos. E é sempre bom, de vez em quando possível, a gente voltar. Então, nosso desejo é que Jesus Cristo possa estar conosco, fazendo parte da sua vida, fazendo parte da sua experiência, e que a palavra de Deus possa realmente fazer a transformação que cada um de nós precisamos. Você percebe que o nosso mundo ele vem passando por processos de transformação. Então, diariamente, o nosso mundo vem evoluindo. Diariamente, o nosso mundo vem se desenvolvendo. Novas tecnologias vão aparecendo, antigas tecnologias vão sendo deixadas para trás e o mundo vem se desenvolvendo a cada dia. E o Departamento de Música está trazendo uma série de mensagens muito importantes que estão sendo pregadas em todas as igrejas de todo o Brasil, falando sobre a importância do ministério do louvor na nossa vida. Como já foi falado, nós vamos falar hoje sobre a adoração que transforma. O que vem à sua mente quando se fala de adoração? Não existe adoração sem o doador, sem o adorador. Então, adoração e adorador é um elo duplo. É uma sintonia que não pode se separar. E nós vivemos em uma era em que a verdadeira adoração ela está sendo perdida. E muitas vezes temos perdido a noção da importância dessa experiência de adoração. Na Bíblia nós temos vários exemplos de pessoas que participaram de momentos de adoração. Esta mensagem é uma mensagem muito importante para você, membro leigo. Às vezes você diz assim, olha, não sou músico, não toco nenhum instrumento, não faço parte de nenhum grupo musical, mas essa mensagem também é para você, porque você é um adorador. Todos nós vamos à nossa congregação, à nossa igreja, com o objetivo de adorar a Deus, mas como adorá-lo? De que maneira? Vamos adorá-lo por adorar, simplesmente por uma formalidade? Ou nós precisamos fazer algo mais, algo essencial nesse grande projeto divino de adoração? Nós temos aqui um grande exemplo, que foram os versículos que nós lemos para a nossa reflexão e oração, que estão no livro de Neemias, capítulo 12, versículo 8. Então, a palavra do Senhor, ela nos diz assim: e os levitas, Jesuá, Binuí, Cadmiel, Serebias, Judá, Matanias, estes seus irmãos dirigiam os louvores. Então, aqui na palavra de Deus nós encontramos a experiência de uma família de músicos que eram envolvidos no louvor. Existe o dom cultivado daquela pessoa que ela não nasceu com um dom, mas durante a sua vida, com o desenvolvimento, com o aperfeiçoamento, ela passa a adquirir o dom. E algumas pessoas têm o dom nato. Elas já nascem com uma predisposição para aquilo. Então aqui nós encontramos a experiência de uma família de geração de músicos, ou seja, eles já haviam nascido com aquela predisposição, com aquela facilidade. E eles participavam do louvor.
louvor, eles dirigiam os louvores. Bem, existem dois aspectos importantes. O primeiro, a visão do ministério a respeito do louvor, ou seja, os músicos e o ministério da igreja, que a Bíblia chama de o anjo da igreja, eles precisam andar juntos. Então não pode haver ministério de louvor separado do ministério sacerdotal. Esses dois precisam andar juntos. Então, os músicos precisam estar juntos com a liderança da igreja. Eles precisam andar juntos com os pastores, com os missionários, para que juntos possam trocar ideias, possam se aconselhar e encontrar a melhor maneira de louvar a Deus. Então, o primeiro ponto que precisamos entender é esse. Então, a visão de ministério. Então, aqueles que participam do louvor têm que ter uma visão de ministério. E qual é a visão de ministério? Que o objetivo é louvar a Deus e o objetivo principal é salvar almas. Então, eu preciso entender que através da música que eu canto, do instrumento que eu toco, eu preciso levar almas aos pés da cruz de Cristo para que essa música ela possa tocar os corações. Então isso se chama visão de ministério. E um outro aspecto importante é o enfoque espiritual. Então a gente não pode perder o enfoque espiritual de vista. Algumas pessoas elas se apresentam apenas como artistas, ou seja, têm a qualidade técnica, mas não têm a visão de ministério, a parte espiritual. Então, o cantor, o instrumentista, o arranjador, o letrista, o compositor cristão, ele precisa ter essa visão de salvar almas. Ele precisa ter a visão espiritual. Eu preciso, através do meu louvor, eu preciso, através do meu cântico, eu preciso, através do instrumento que eu toco, levar salvação àqueles que estão perdidos. No livro Ministério de Louvor, na página 46, nós encontramos aqui algo muito importante. Aqui diz assim: no culto, Deus é o destinatário da adoração. A congregação são os adoradores. E o grupo de louvor motiva todos a se apresentarem perante o Senhor. Então, Deus é a pessoa a quem nós destinamos o nosso louvor. É o nosso destinatário. Então, nós louvamos para Deus. E esse louvor que nós louvamos a Deus, ele, através da graça de Deus, ele toca as pessoas, os assistentes, os ouvintes. Então elas são alcançadas através desse louvor. Então eu acredito que o ministério de louvor é um dos ministérios mais importantes da igreja. Todos os ministérios têm um só objetivo: ganhar almas para o reino de Deus, levar a mensagem da cruz. E o grupo de louvor é aquele que dirige a congregação ao canto. Então tem esse objetivo de levar Deus às pessoas. E eles levam Deus através da música. Então a música, ela abre o coração e prepara as pessoas para ouvir a mensagem bíblica, a mensagem falada. Uma coisa não substitui a outra. Então, o momento musical é o momento em que nós nos conectamos com Deus. E o momento da palavra falada também é um momento de conexão com Deus. Então, esses dois momentos são primordiais
e são essenciais na nossa adoração. E nós precisamos entender que o grupo de louvor precisa andar em sintonia com a igreja. A igreja é uma grande organização. E nesta organização, a gente precisa trabalhar de forma harmônica. Ou seja, o grupo de louvor, os ministros de louvor, eles precisam andar em harmonia com os parâmetros que Deus estabeleceu para a igreja. Então, querido irmão, querida irmã, querido músico, não sou eu que crio as estratégias, nem você, é a igreja. A igreja é um corpo. Então, a igreja, ela cria suas regras, ela cria os seus regulamentos, e eu, como membro da Igreja de Deus, eu preciso estar de acordo com esses regulamentos. Aqui nos diz também algo muito importante, que o músico precisa ser submisso à liderança da igreja. Então, como o músico é um adorador, e como adoradores, quando a gente se prostra perante Deus, quando a gente começa a cantar um hino que leva uma mensagem divina, a gente passa a se humilhar diante de Deus. A música, ela nunca pode exaltar o cantor. Ela sempre deve exaltar a Deus. Se alguém canta uma música e essa música está exaltando o cantor, então é um sinal que de repente aquilo que você está cantando não é apropriado para o momento de adoração. O ministro de louvor, o grupo de louvor, eles não são artistas. Eles são ministros de Deus para levar uma mensagem poderosa de arrependimento, de contrição, de confissão, de esperança e restauração. Então, essa visão nós precisamos ter. Então, trabalhar em harmonia com a igreja é algo fundamental para o sucesso deste ministério. Aqui diz que o alvo do músico cristão é alcançar o padrão que a Bíblia estabelece. Então, qual é o padrão que a Bíblia estabelece? A Bíblia estabelece um padrão de seriedade, de compromisso, de reverência, de transmissão da mensagem de uma forma que aquelas pessoas que estão na plateia, elas possam entender e compreender a mensagem que o grupo está transmitindo. Eu me lembro uma vez da experiência de um irmão, o nome dele era João Alves. E João Alves estava passando na porta da igreja, ele não era cristão, ele não fazia parte da igreja, e exatamente no momento em que ele estava passando na porta da igreja, o pregador estava fazendo um apelo, e havia um grupo de louvor cantando o hino Manso e suave, Jesus está chamando. Aquilo bem conhecido, né? Manso e suave, Jesus está chamando. Então, exatamente esse hino. Então, só que quando ele passa na porta da igreja, ele entendeu a música assim: João Alves, Jesus está chamando. Quando ele estava passando na porta da igreja e ouviu aquela música, ele se perguntou, mas como é que as pessoas dessa igreja estão chamando pelo meu nome? E a música dizia, vem já, vem já. E aí ele falou assim, eu preciso entrar. Eles estão me convidando para entrar. E João Alves, pela primeira vez na vida, entra dentro de uma igreja. E naquele momento a música continua, alma cansada, vem já. E ele ficou ali abismado com toda aquela experiência que ele estava passando. E naquele momento o pregador perguntou quantas pessoas que estavam ali presentes desejavam entregar a vida para Jesus.
E João Alves, ele aceitou o apelo, ele foi lá na frente e ele entregou sua vida a Jesus. E depois as pessoas perguntaram: João Alves, o que levou você a aceitar, a entregar a vida para Jesus? E ele falou: quando eu estava passando na porta da igreja, esse grupo que estava cantando, cantou a música falando: João Alves, Jesus está chamando. E foi através dessa experiência que ele foi atraído. Eu tenho a certeza que você que está me assistindo nessa noite, todos nós temos uma música que marcou a nossa vida, a nossa experiência, quando a gente estava se achegando à fé, ou quando em um momento inesperado você entregou a sua vida para Jesus. Todos nós temos uma música que tocou a gente, tocou o nosso coração. Então, você percebeu a importância deste ministério? A importância do ministério de louvor ao levar as almas aos pés da cruz de Cristo? Então, isso é uma vida de serviço. E o grupo de louvor, o ministério de louvor, eles colocam a técnica ao serviço de Deus. Ou seja, nós não podemos apresentar um louvor a Deus de qualquer maneira. A técnica é importante. Você tentar apresentar o louvor de uma forma profissional, então isso é muito importante. Então o grupo de louvor deve ensaiar, ele deve se preparar para apresentar o melhor para Deus. Uma vez eu estava num lugar e uma pessoa disse assim: olha, eu vou louvar a Deus, eu não ensaiei, eu não me preparei, eu canto mal, mas é para Deus. E aí eu fiquei pensando, mas será que para Deus a gente pode oferecer qualquer tipo de oferta? Não, para Deus a gente tem que oferecer o nosso melhor. Para Deus a gente precisa se preparar para fazer algo que chegue quase à excelência. Aqui diz que o grupo de louvor vai muito mais além de um grupo de músicos reunidos para tocar e cantar no culto. O que acontece nesse momento é o fruto de um verdadeiro trabalho em equipe, que só se concretiza quando há harmonia e unidade de propósito entre os participantes. Então, o grupo de louvor trabalha em equipe. Ninguém trabalha sozinho. Eles trabalham em harmonia. E quando se estuda a teoria musical, você estuda a harmonia, ou seja, tem que haver harmonia entre os cantores, entre as vozes, harmonia entre os instrumentos, ninguém deve sobressair o outro, isso se chama harmonia. Harmonia também faz parte do louvor. Aqui fala que trabalhar em equipe significa comportar-se e fazer coisas em prol de um objetivo comum a todos os participantes. Quem mantém uma postura individualista e não está disposto a abrir mão de suas opiniões em favor da liderança ou da maioria, não está apto para integrar verdadeiramente o grupo de louvor. Então, você precisa estar submisso à liderança, ao líder do seu grupo. Trocar ideias juntos, verem a melhor maneira de apresentarem um louvor perfeito a Deus. É maravilhoso observar que Deus usou vários tipos de pessoas para o ministério do louvor. O evangelista, o grande evangelista Billy Graham, que viajou o mundo fazendo conferências evangelísticas e muitas pessoas se entregavam a Jesus, ele tinha um cantor, ele tinha uma pessoa exclusiva, separada para o ministério do canto. Ele tinha pessoas que eram exclusivas para tocar os instrumentos. Essas pessoas, elas se dedicavam só a isso. O cantor ensaiava 8, 10 horas por dia para fazer uma apresentação, às vezes, de 3 minutos ou 10 minutos durante uma noite. Então, isso se chama dedicar-se ao serviço
de Deus. Nós temos a experiência de Fanny Crosby, que era uma letrista, que ela fez mais de 5.000 letras de hinos, como o hino Mais Perto da Tua Cruz e muitos outros. Era cega, foi criada no orfanato, compunha para o Carnaval dos Estados Unidos, e aquela mulher entregou sua vida a Jesus. E quando ela entregou a vida para Jesus, ela começou a escrever letras que falavam de Jesus. E as suas músicas são cantadas nas congregações até o dia de hoje. Querido irmão, querida irmã, querido músico, querido integrante do Ministério de Louvor, que a sua vida seja uma vida de serviço, que a sua vida seja uma vida de entrega e que através do seu ministério você possa iluminar e abençoar muitas vidas. É meu desejo e a minha oração para todos nesta noite. Amém. Neste momento, como nós estamos falando de entrega, eu vou me ajoelhar e nós vamos estar entregando todos os nossos internautas, todos os pedidos de oração que foram feitos nas mãos daquele que tudo pode resolver, o nosso Senhor Jesus. Vamos orar. Querido Deus, amantíssimo Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, por estarmos nesta semana de oração especial, levando a Ti todo o nosso ser, as nossas ansiedades, nossas preocupações. Que o Senhor possa abençoar o ministério de louvor das igrejas, os músicos e mesmo aqueles que não sabem tocar nem cantar, mas que eles possam, através da sua experiência, da oração, dedicar uma vida de louvor ao Senhor. Que possamos entregar nossas vidas diante do Teu altar, que o Senhor possa tirar o pecado e aquelas coisas ruins que tão de perto nos rodeiam e possamos ter uma experiência com o Senhor. Aumenta a nossa fé, dá-nos o poder do Espírito Santo e uma experiência renovadora contigo. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Cantando alegro meu coração, pois Cristo comigo está. Nas horas felizes, na escuridão, nunca me deixará.